A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês que são inscritos nesses dois canais, Simão da Salvação de Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé. Iremos começar este culto em Marcos capítulo 15. Aqui é a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem que ficar na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais, nação, Brasil. Fica nesse bairro aqui, São Pedro, aleluia, onde o Criador chamou essa obra, né? O Criador chamou para essa obra, né? Onde que muitos, aleluia, zombaram, riram, aleluia, hoje eles ficaram para trás e a igreja está andando para frente. É isso que Jeová faz. Agora eu vou falar, roda gira, aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse ministério então, é aqui no bairro São Pedro, né? Aleluia. Aleluia. Neste bairro São Pedro também aqui, que é a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem, né? Aleluia. Foi fundada aqui, ficará aqui. Não tem isso, não tem essa de ir para outros lugares nenhum. É aqui e ficará aqui. Aleluia. Entendeu? Assim como a Trindade quer, e vai permanecer assim. É aqui que foi levantado, é aqui que ficará. Aleluia. Vamos lá em Marcos capítulo 16. Não tem essa de ir para lugar nenhum. Aleluia. A sede é aqui, cidade Ponte Nova, Minas Gerais. Ó, cidade Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Uma igreja brasileira, botar as duas bandeiras aqui, botar as duas bandeiras ali brasileiras, uma igreja brasileira. E não tem intenção nenhuma de ir para fora, em lugar nenhum. Só aqui e pronto. Vamos lá em Marcos capítulo 16, a ressurreição. MAT 28:10 e Réfes. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, e de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. Entrando no sepulcro viram o mancebo sentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantada. Porém ele disse-lhe: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde puseram. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Aparição de Jesus depois da sua ressurreição. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Passa para cá, passa para cá, passa para cá, passa para lá, anda, passa para lá, anda, passa para lá.
Vamos aqui, continuando aqui. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídos de temor e assombro, e nada dizia a ninguém, porque temiam. Aparições de Jesus depois da sua ressurreição. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Depois manifestou-se noutra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinha visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Jeová. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor Jesus e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém, aleluia. Aqui está falando da ressurreição de Jesus Cristo, que aqui está falando. Aqui está falando da ressurreição de Jesus Cristo. Vocês sabem o que é ressurreição? Essa ressurreição não é só ressuscitar dos mortos. Ressurreição é salvação para aqueles e aquelas que obedecem à palavra dessa lei, que obedecem à igreja, que obedecem os dízimos, a oferta. Aleluia. Ressurreição não é só ressuscitar, não é só levantar do sepulcro e falar que voltou à vida, não é isso. Ressurreição é salvação. Aleluia. Ele trouxe salvação para aqueles e aquelas que obedecem ao evangelho e que creem nele. Então, ele não está mais em sepulcro aqui nessa terra. Ele não está mais em Jerusalém. Não vai encontrar o osso dele lá, nem a carne dele, nem o sangue dele, nem nada dele. Porque ele não está mais em Jerusalém, nem neste mundo. Ele está em outro mundo, o novo planeta. Ele está no novo planeta, onde que nós iremos morar, onde que nós estaremos lá. Aonde que ele vai levar nós para lá. Aonde que ele foi, vai levar nós para lá. É para o novo planeta que vai ocupar o lugar dessa terra velha. Essa terra velha vai passar e vai vir um novo mundo para ocupar o lugar desta terra. Aleluia. Por isso que o mundo vai acabar com fogo e água, né? Fogo e água, o mundo vai acabar em terremotos. Então, nós iremos morar para o novo lar, novo planeta que ele já preparou, que ele já está tudo pronto já para os seus morarem. São os seus. Lá não vai morar qualquer pessoa. Sabe por que não vai morar qualquer pessoa? Vocês vão entender agora por que não vai morar qualquer pessoa. Vocês vão entender agora aqui. Presta bem atenção. Marcos capítulo 16 e versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, a salvação é para todos?
Não. A salvação não é para todos. É isso mesmo que vocês ouviram, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. A salvação não é para todos. A salvação é para quem crê e obedece o Evangelho. O Evangelho verdadeiro, igual essa igreja aqui que prega o Evangelho verdadeiro e vive o Evangelho verdadeiro. Prestou atenção? Vou repetir novamente. Assiste com teus olhos, ouve com teus ouvidos, ouve com teus ouvidos, se liga com teus cérebros. Se é que tem cérebro. Se não tiver cérebros, vai tratar esse cérebro já. Aleluia. Então, presta bem atenção. Quem crê e for batizado, é quem crê e desce sobre as águas, será salvo. Mas descer sobre as águas aqui não é só vocês batizarem, como muitas igrejas ficam fazendo e batizando, achando que já salvou alguém. Não salvou ninguém. Quando fala crer, é obedecer tudo que está aqui. Não é só crer de boca para fora, como muitos ficam fazendo aí, achando que vai entrar lá em cima, quando Jesus voltar, não vai entrar. Porque tem que crer e ser um crente praticante da palavra, praticante da igreja, e ser praticante dos dízimos, oferta, e ser praticante mesmo. Aleluia. Então, hoje vocês estão entendendo que a ressurreição não é só, aleluia, ressuscitar. Não é só falar, voltou à vida, não é isso. Ressurreição é salvação, como ele falou aqui. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, a sua salvação de vocês está nas suas mãos. A salvação da vida está nas suas mãos. Aleluia. Aleluia. Está achando que Jeová vai descer lá de cima? Está achando que Jesus vai descer lá de cima? Está achando que o Espírito Santo vai descer lá de cima para buscar vocês nas suas casas? Não vai acontecer isso de forma alguma. É vocês que têm que se mudar. Quem crê, já falou, quem crê, você que tem que se virar para ser salvo. Vocês têm que se virar para ser salvo. Olha que eu sou pastor, eu já fiz a minha parte. Todos os dias eu faço a minha parte. Todos os dias estou aqui pregando, ensinando a palavra da verdade. Todos os dias estou aqui ensinando a palavra da verdade. Todos os dias estou aqui pregando, ensinando a palavra para quem crê, para quem acredita. Porque eu já estou seguro da minha salvação. Essa é a pergunta que eu faço todos os dias. Eu estou seguro da minha salvação. E vocês do outro lado aí, será que está seguro da sua salvação? Hein, meu irmão, minha irmã, minha amiga? Será que está? Creio que não. Pois é. Aleluia. Batizar não significa nada. Se você batizar e não ser um crente praticante da palavra, se não jejuar, se não louvar, se não clamar, se não andar na santidade, se não vier à igreja, se não participar das andas direitos, aleluia, você não é um crente ainda. Vocês não estão seguros da sua salvação. As suas salvações não estão garantidas, você vai entrar lá em cima. Agora eu estou seguro da minha salvação, porque todos os dias estou aqui praticando a palavra. Cada dia que eu pratico a palavra, mais a alma vai ficando limpa, mais as vestes vão ficando limpas. Aleluia. Mais o poder desce, mais a glória desce. Ela mandou me calamanda, ela mandou me calamacha, me cair. Andele manjolo me hereme, ela mandou me calamandere. Glória. Quanto mais eu prego o evangelho, prego a palavra, melhor está sendo, melhor vai ser para pastor Simão Santos.
Porque eu sou responsável por tudo que eu estou fazendo aqui. Eu sou responsável por essa obra. Eu sou responsável por tudo isso aqui que vocês estão vendo, assistindo e ouvindo e prestando atenção. Se é que está prestando atenção. Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs e meus amigos e minhas amigas, eu estou seguro porque, primeiro, eu não ando igual vocês do outro lado aí andam. Eu jejuo, eu oro, eu clamo. Tem dia que eu almoço até tarde, tem dia que eu janto até tarde. Daqui a pouco eu vou jantar, né? Aleluia. Então, aleluia, tem hora que eu almoço até tarde porque estou na consagração, estou na santidade, estou olhando a obra, ó. Preocupado com a obra, preocupado com a igreja, preocupado com como a igreja está, preocupado com o evangelho da palavra, preocupado com tudo dessa obra aqui. Porque, em primeiro lugar, é essa obra aqui que fica em primeiro lugar. É por isso que eu não deixo aqui parado de jeito nenhum. Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs e meus amigos e minhas amigas, né? Aleluia. Ainda estou pintando, ainda estou resolvendo outros lados aqui ainda, né? Aleluia. Então, mas é uma hora que já está tudo pronto, que não está tudo pronto, só outros lados, né? Aleluia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu preocupo com a obra, né? Já dei a segunda mão aqui, já está bem forte aqui já, aleluia. Essa cor mesmo, aleluia. Então, já fechando o mês de dezembro, com milagres que aconteceu sobre essa igreja. Até agora aconteceu, né? Igual a criança e a mãe lá, da outra cidade, aleluia. E a igreja também que recebeu o seu milagre, aleluia. Agora, tudo pintado, tudo novo, né? Aleluia. Está clareando até mais, até as luzes estão clareando até mais, aleluia. Que a pintura resolveu o problema, é o que estava precisando, aleluia. Então, cada dia eu cuido do que é meu, igual está escrito, o pastor cuida do que é seu, eu cuido da obra. Em primeiro lugar, a obra que fica em primeiro lugar é a igreja. Em primeiro lugar é a sede da igreja pentecostal, ministério, chama de fogo, fé de verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Pontinol, Minas Gerais, Nação Brasil, que fica em primeiro lugar. Essa igreja que fica em primeiro lugar, olha tudo aqui. Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, já está tudo lindo aqui, né? A noiva de Cristo está tudo lindo aqui, ó, tudo renovada, né? Aleluia. Tudo avivada, né? Com cores fortes, aleluia. Com luz forte brilhando aqui, as luzes aqui atrás brilhando, aleluia. Então ficou lindo, né? Muito lindo a obra, e ficará mais ainda. Essa noiva que é a sede da igreja pentecostal, Ministério Chama de Fogo, fé de verdade que tem, fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Pontinol, Minas Gerais, Nação Brasil. Aqui ficará mais lindo ainda, porque essa obra que pertence é a Jeová, pertence a Jesus Cristo, pertence ao Espírito Santo. Eu me alegro em espírito, porque tem que alegrar mesmo, porque tem que se alegrar, aleluia. Porque o poder está neste lugar. Sabe o que tem que me alegrar? É por causa disso aqui, ó. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Eu criei na minha salvação, eu acreditei na minha salvação. Eu acreditei nessa obra. Eu acreditei na minha missão. Eu acreditei nessa igreja. Eu acreditei aqui. E essa obra chegou no melhor lugar do mundo. No melhor lugar do mundo. Aleluia. Hoje é considerado uma primeira mundial e globalmente. Aleluia. Vamos lá.
porque aqui anda na lei, é lei, né? Anda nessa lei aqui. Isso aqui não é Bíblia, é lei, escritura, mandamento. Igual fala aqui, ó. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho dessa igreja foi pregado a toda criatura. Hoje essa igreja agora está buscando os perdidos, mas o evangelho já foi pregado a toda criatura, todas as nações já soube do evangelho dessa igreja. Agora essa igreja aqui está indo de conta os perdidos. Por isso que eu já falei. Essa igreja fez a sua missão. Agora a missão dela continua andando até a volta de Jesus Cristo para buscar os perdidos. Vamos lá. E sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão nova língua. Olha que expulsa demônios. Eu também expulso de qualquer demônio. Mando os demônios ir embora e sair do meu caminho. E outra, falarão nova língua. Que eu falo nova língua. Aleluia, que eu falo em mistério. Por isso que eu falo, o crente que não fala novas línguas não é cristão, não é crente. Por isso que eu falo, ainda a salvação para essa pessoa não está garantida. O que eu acabei de falar não é só batizar, e achando que estou salvo, estou tranquilo, não, ainda não está salvo em nada. Precisa de mais algo, precisa ser praticante da palavra, precisa ser fervoroso. Tem que falar novas línguas, tem que falar línguas verdadeiras, original lá de cima, né? Língua de falsos profetas, que igual vocês ficam vendo esses falsos profetas aí, não. Esses falsos profetas aí, aquela língua ali não é verdadeira, não. A língua verdadeira é igual dessa igreja aqui, ó. Igual nós reúne aqui. A língua verdadeira do Espírito Santo é essa aqui. Igual nós quando nos reúne aqui, ó. Aleluia. Essa é a língua verdadeira. Aleluia. A língua verdadeira que nós falamos não se mistura com o mundo. Não se mistura com os beberrão, os que fumam droga, ficam no cigarro, os que ficam traindo, os que ficam casando toda hora. Por isso que eu falo que você não está com esses aí não. Né? Os que ficam bebendo cachaça, bebida alcoólica, fazendo grandes bagunças. A línguas estranhas não está com essas pessoas. Só está com quem anda em santidade, igual aqui, ó, em santidade. Tem que andar na santidade, tem que jejuar, tem que clamar, tem que orar, tem que buscar, tem que falar da palavra, tem que ensinar a palavra, tem que pregar a palavra, viver a palavra, viver a igreja e viver a palavra, que vive palavra e vive na igreja. Todos os milagres, todas as bênçãos que estão acontecendo aqui, tudo é dentro da igreja, eu clamando aqui dentro. Orando, buscando aqui dentro. Aleluia. Então, por isso que nós falamos nova língua lá. E se nós seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Um crente que não fala nova língua, ele não é cristão ainda. Ainda ele está aprendendo. Ele não é crente. Aleluia. Porque tem que falar novas línguas. Tem que falar em mistério, igual a palavra original do pentecostal. Tem que falar em mistério. Mistério é o quê? Novas línguas. Falarão nova língua. Em meu nome expulsarão também, falarão novas línguas. Pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, curarão. Tá vendo? É igual que também quando eu já fiz oração para os enfermos. Eu acabei de falar aí. Igual o milagre aconteceu com a mãe, com a criança de outra cidade. Aleluia. Porque, aleluia, eu creio, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Milagre acontece aqui nessa igreja também. Milagre acontece aqui nessa igreja também. Milagre também passa neste ministério, nessa obra aqui também. Milagre acontece todos os dias aqui também. Todos os dias, todas as horas, cada segundo. Porque eu creio no milagre, porque eu creio na cura, eu creio na libertação, eu creio na transformação. Aleluia. Entendeu, meus irmãos e minhas irmãs, e meus amigos e minhas amigas? Aqui crê no milagre, aqui crê na salvação, porque aqui é uma igreja séria, aqui não é igreja de moleque, aqui é igreja séria. Eu sempre falo, ou entra aqui para virar homem ou cai fora. Ou entra aqui para virar mulher ou cai fora. Né? Como diz, aprende a virar homem ou aprende a virar mulher. A mulher que é mulher tem que aprender a virar mulher. E o homem que é homem aprender a virar homem. Parar de ser um homem moleque
e parar de ser uma mulher moleque. Aleluia. A obra é séria aqui, por isso que eu falo, a obra aqui é séria. Essa igreja aqui não é para qualquer pessoa, igual está escrito aqui, é só para quem crê junto com o pastor Simão Santos e obedece a palavra. Entendeu? Meus irmãos e minhas irmãs e meus amigos e minhas amigas. Por isso que a cura acontece aqui, por isso que o milagre acontece aqui, por isso que a libertação acontece aqui, por isso que a transformação acontece aqui, por isso que a salvação acontece aqui. Porque aqui é uma igreja séria, que leva o evangelho a sério, leva a palavra a sério, aleluia. E crê nos mesmos sinais, essa igreja que crê nos mesmos sinais que Jesus Cristo fez e continua fazendo, aleluia. Entendeu? Meus irmãos e minhas irmãs, e meus amigos e minhas amigas. Nós terminamos de ler Marcos capítulo 16 por completo. Terminamos de ler Marcos por completo. Todo o livro de Marcos nós terminamos de ler. Todo o livro de Marcos nós terminamos de ler. Todo o livro de Marcos nós terminamos de ler. Aleluias. Terminando de ler hoje, 26/12 de 2025, mês de dezembro. Aleluia. Nesse culto completo. Terminamos de ler Marcos por completo, desde o capítulo 1 até o capítulo 16. Aleluia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, meus amigos. Por isso que a palavra fala aqui, e esses sinais seguirão os que crerem, meu nome expulsarão os demônios, falando nova língua, pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, porão a mão sobre os enfermos, curarão. Essa é a missão da igreja que crê em Jesus Cristo, que crê no Filho de Jeová, que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Aleluia. Aí o milagre acontece, a cura acontece. Até hoje o Jeová faz milagre aqui nessa igreja. Até hoje Jesus faz milagre nessa igreja. Até hoje Jeová faz milagre. Até hoje o Espírito Santo faz milagre. Até hoje o pastor Simãozão faz milagre. Eu acabei de falar aqui dos testemunhos maravilhosos, que essa igreja está fechando com chave de ouro esse ano e esse mês. Aleluia. Nós, aleluia. Nós aqui, 16. Nós terminamos de ler aqui 16. Tá vendo aqui 16? É aqui, Tá vendo? Terminamos de ler tudo. Tudo. Agora vamos agradecer que madrugada tem mais, amanhã tem mais, de segunda a domingo, todos os dias 7 horas da noite, cultuando aqui. Aleluia. Soberano Jeová, Jesus Cristo, precisamos agradecer por este culto nesta noite. Abençoa somente meus inscritos que estão ligados nesses 2 canais. Abençoa também essa minha irmã, meu irmão, minha amiga, minha amiga, que são os dizimistas, os ofertantes dessa obra, deste ministério. Abençoa todos que estão aqui ligados, somente esses que estão conectados aqui só. Que eu te peço a bênção, a vitória, a salvação, somente para esses que estão aqui e para aqueles e aquelas que estão ajudando com os dízimos, com as ofertas, a tua obra, o teu ministério e essa igreja. Eu te agradeço desde já e continuo abençoando somente a sede da Igreja Pentecostal, o Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem que ficar na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. E continuo abençoando tudo daqui, porque ainda eu creio, eu acredito que esse ministério já foi confirmado pelas tuas mãos, que é o ministério de bênção, é o ministério de vitória e de salvação e também de vida eterna, através da palavra e através da oração, do jejum, do clamor, que são feitos aqui nesse templo e aqui dentro. Te agradeço por este culto maravilhoso, por essa obra maravilhosa. Aleluia. E abençoa todos. Amém e amém. Somente os inscritos. Amém. Aleluia. A vitória é sua aí, pastor Mariel. A vitória é sua, missionária Ingrid. Aleluia. A vitória é sua também, Creiton, lá do Belém do Pará também. Aleluias.
Aleluia. E a vitória de quem está crendo e está ajudando essa obra aqui. Aleluia. Aleluia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, e meus amigos, e minhas amigas, por isso que eu sempre falo, aleluia, Jeová só trabalha com quem está confiando, aleluia, aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aleluia. E pastor Marielle e Ingrid, e Jeová está trabalhando na união de vocês dois, tá? Pastor Marielle e a missionária Ingrid, o senhor está trabalhando a sua união aí, tá? Já quebrou toda olho grande, toda inveja contra a sua união de vocês dois. E Jeová está abençoando a união de vocês dois nessa noite, quando vocês assistirem. E as portas desse ministério, as portas dessa igreja estão abertas para vocês, né? Aleluia. A obra que está aberta para vocês, aleluia. E agradeço a vocês dois também por ter ajudado essa obra também, aleluia. Então é isso aí. O Criador continua trabalhando e continua agindo, né? Aleluia. Igual o pastor Marielle ainda abençoou a obra aqui, né? Aleluia. Abençoou a igreja aqui. E é por isso que eles também estão recebendo as bênçãos deles, por ter ajudado a obra aqui, né? Trouxe umas coisinhas para cá, né? Aleluia. Trouxe uns pães, trouxe umas carnes, né? Aleluia. Trouxe um panetone, aleluia. Então, pessoas que ajudam a obra assim merecem ser abençoadas. É o que eu sempre falo, a pessoa que ajuda essa obra é quem não perde, aleluia. E o pastor Marielle e Ingrid sabe disso, né? Eles ajudaram a obra aqui e vai ganhar muito mais ainda. Aleluia. Porque primeiro não ajudou qualquer pastor, né? Aleluia. E segundo, não ajudou qualquer igreja. Ajudou um pastor verdadeiro e ajudou uma igreja verdadeira. E é por isso que eles vão ser mais abençoados por ter ajudado essa obra. Aleluia. Então tudo é Jeová trabalhando, tudo é Jesus, tudo é o Espírito Santo trabalhando, que está fazendo a obra aqui, nesse ministério e nessa igreja. Então fica ligado aí, que eu estou ligado aqui. Aleluia. Fica na bênção que eu estou na bênção aqui. Em madrugada estarei de volta falando a palavra. E amanhã também falando a palavra. E após dia, até a volta de Jesus Cristo. Até quando Jesus Cristo voltar, que vai ser pregada a palavra aqui. Então fica aí na bênção, que eu estarei aqui na bênção também. Aleluia.